Olá, graça e paz. Eu sou o pastor Ismael Benigno, sou pastor da Igreja Batista da Graça em Arujá. Louvado seja Deus. Eu quero levar uma palavra de fé, de esperança e de ensinamento aos vossos corações. Meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, eu chamo a sua atenção. Eu vou estar introduzindo essa ministração lendo no Evangelho de Mateus, capítulo 25, Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu vou estar lendo do versículo 31 ao 46. A palavra de Deus diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e me deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade vos digo que, quando tu fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me acolhestes, estando nu, não me vestistes, enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não o servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando um destes pequeninos o não o fizestes a mim. Então irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Eu vou reler mais uma vez o versículo 45 e o 46. Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja Deus. Queridos e queridas,
Amados e amadas, lemos aqui esses versículos e, e assim nós podemos entender a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade e o peso que nos leva a tremer diante da palavra de Deus, aqui a respeito do juízo final. Veja que Jesus, ele fala que nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o próximo. E quando a Bíblia fala o próximo, não se refere a o meu irmão, biologicamente falando, que tem a minha genética. Não fala as pessoas do meu convívio. Está falando das pessoas mais distantes. Das pessoas como se fossem vizinhos, como se fossem pessoas conhecidas, pessoas que conhecemos nas ruas, pessoas que conhecemos no trabalho, em qualquer um outro lugar. Esse é o nosso próximo. E vejamos aqui, no grande dia, o juízo final, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, assim a palavra de Deus diz aqui no versículo 31, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E ali ele vai fazer uma separação, vai fazer o juízo como justo juiz. O 33 diz, relendo o 32, e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aí o 35 ele vai narrando. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. 37. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e demos de comer, ou com sede e demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Respondendo Jesus, no versículo 40 diz: e respondendo o rei, lhe dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos, irmão, a mim me fizestes. Ou seja, vejamos aqui o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o justo juiz. E quando nós falamos Jesus, estamos falando do próprio Deus. Quando falamos Jesus, estamos falando do Espírito Santo, porque a Trindade Santa, ambos se tornam em um. E veja que o versículo aqui 40 diz: e respondendo o rei, lhe disse-lhe, e respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos,
a mim fizestes. Ou seja, meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, nós precisamos ter esta convicção, dessa ciência, que ao fazermos o bem a qualquer pessoa, Jesus é que ele diz, está fazendo a mim. Ele exige isso da minha pessoa, exige isso de nós. A sermos generosos, pessoas generosas, generosos, pessoas amáveis, pessoas dispostas a estender a sua mão como uma ponte abençoadora. E neste contexto, eu falo me incluindo também, dizendo que nós precisamos melhorar e muito. Precisamos melhorar e muito neste ponto. Muitas das vezes nós pensamos mais em abençoar as pessoas mais próximas, conhecidos, pessoas ali do hall de amizades, âmbito familiar, mas a Bíblia, aqui o Deus Todo-Poderoso, ele nos leva a tomar essas atitudes generosas, não só com as pessoas familiares, as pessoas que nós amamos, que temos ali uma aliança, que temos um elo, não. O justo juiz, ele fala, quando fizestes a esses pequeninos irmãos, a mim vocês me fizeram. Falando com as suas ovelhas, que ele fala, vinde bendito para o reino do meu Pai, possuir por herança. Ou seja, vocês fizeram para mim. Aí o justo fala, quando fizemos para o Senhor, quando foi que te demos de comer? Aí ele fala, quando vocês fizeram a esses pequeninos irmãos, fizeram a mim. Ou seja, veja o quanto nós precisamos melhorar, meus amados e minhas amadas. Precisamos levar comida a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Precisamos visitar pessoas nos hospitais. Precisamos visitar pessoas aprisionadas. E sabemos que precisamos melhorar muito, porque no decorrer do ano, 365 dias, eu me colocando na posição de pastor, eu faço isso, mas não faço isso, vamos falar, de estar nos hospitais, de estar indo nas prisões. Faço isso quando um membro da igreja, uma pessoa, né, o qual eu tenho intimidade, eu tenho um laço amoroso. Então adoeceu, a pessoa já vai lá, vai no hospital, vê logo o horário de visita e fica com aquela preocupação. Mas Deus, ele quer que eu vá mais além do que isso, quer que você, meu amado e minha amada, ouvinte dessa ministração, vá mais além do que isso. O que ele exige de nós é que nós venhamos a fazer isso com todas as pessoas, com todas as pessoas famintas, com todas as pessoas que estão sem vestimentas, com todas as pessoas que estão morando em condição de rua, as pessoas que não têm um teto, ou seja, esse é o verdadeiro evangelho que Deus exige de nós. E sendo assim, nós estaremos na condição de ovelhas para receber e ouvir esta frase, vinde benditos para o reino, possuir por herança o reino do meu Pai. Então, meu querido e minha querida, saiba que nós iremos fazer parte deste grande dia. E o desejo de Deus para com você, meu amado e minha amada,
é que você escute esta frase. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, benditos, abençoados do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, esta frase que o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, ele quer falar. Esta frase que o Rei Jesus, o Mestre Jesus, ele quer falar. Vinde, meu Pai preparou para vocês, benditos, abençoados, que deram de comer a quem estava com fome, que exercitaram o amor ao próximo. Esse é o amor que Deus nos cobra. Esse se chama o amor fraternal. Que amor é este, pastor Ismael? O amor fraternal é um sentimento de carinho muito forte. É um sentimento de carinho muito forte, de dedicação. É uma dedicação e de um interesse pelo bem-estar do outro. A pessoa tem um interesse pelo bem-estar do outro. A pessoa quer ver o outro, não sabe, vivendo uma vida que você vive, ou até melhor do que você viva. Esse é o amor fraternal, é algo que a pessoa faz sem interesse nenhum em troca. A pessoa não faz por receber aplausos, não faz para receber nenhum obrigado, uma obrigada, não. A pessoa faz porque existe este amor. A pessoa faz porque existe esse sentimento forte dentro dele, dentro dela. Não quer nada em troca. É como se fosse um esposo investindo numa esposa. O esposo só quer o bem-estar da esposa. A esposa investindo no esposo só quer o bem-estar do esposo. Um pai e uma mãe investindo no filho, eles não querem nada em troca, eles só querem o bem-estar dos filhos, só querem que os filhos cresçam, prosperem, vivam felizes. Esse é o amor fraternal que nós precisamos exercitar, não só para com nossos filhos, não só para com a minha esposa, para com o meu esposo, mas para com as pessoas de uma forma geral. O Rei dos Reis, Jesus, ele quer que nós venhamos a colocar isso em prática no nosso dia a dia. Não dar as costas aos necessitados. Fazer que não está ouvindo um clamor de um pobre necessitado. Quando ele se dirige, pede, desde que seja ali pedindo uma ajuda financeira, ou que seja um prato de comida, ou que seja uma vestimenta, ou até mesmo hospedagem, ou um recurso financeiro para comprar medicação. E muitas das vezes as pessoas dizem assim: não tem, tendo. Meu amado, a partir de hoje, minha amada, não faça mais isso, não tome mais tal atitude. Se você não pode comprar só, convide mais um outro amigo, outra amiga, outra pessoa, outras pessoas, faça ali aquela vaquinha, como se dizem, e consiga o valor e compre a medicação, e compre uma vestimenta, ou compre um colchão, ou compre uma cama, ou faça algo do tipo, para que você, meu querido e minha querida, não escute a frase, essa frase que ninguém quer ouvir, os que estão do lado esquerdo, na condição de bodes. E Jesus vai lá falar, ele vai dizer: vocês estão condenados para o fogo eterno, porque não me deram de comer, não me deram de vestir, não me deram de beber, não me hospedaram. E vocês podem até interrogar, como está aqui a palavra, mas quando foi que fizemos isso? E ele vai dizer: quando não, vocês não fizeram, aqueles meus pequeninos irmãos que estavam lá necessitados, e vocês tinham para dar e não deram. Então, meu querido e minha querida, vocês estão aprendendo neste dia
Se você estiver ouvindo este áudio à noite, nesta manhã, Deus falando que nós precisamos exercitar este amor fraternal, nós precisamos melhorar e muito. A Bíblia diz, no livro de Romanos, no capítulo 13, versículo 8, que nós não, eu vou ler aqui para não ficar só a minha citação, Romanos capítulo 13, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei, cumpriu a palavra de Deus, cumpriu os mandamentos de Deus, cumpriu as ordenanças de Deus. A parte B deste versículo, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei. E quando aqui a palavra de Deus, ele está falando, porque quem ama uns aos outros cumpriu a lei, está se referindo às pessoas, à humanidade, não só as pessoas do nosso convívio, não. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, a Bíblia diz. Então, quando eu faço isso, meu amado e minha amada, quando você faz isso, meu amado e minha amada, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo a lei, obedecendo a palavra de Deus. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama uns aos outros cumpre a lei. Ou seja, a ninguém devais uns aos outros. Quando alguém te pede e você não dá, você está devendo diante de Deus, porque é uma ordenança dele fazer isso. Para mim entrar no reino de Deus, para mim ter a minha salvação, eu preciso cumprir essa lei, eu preciso me enquadrar nesta lei, eu preciso viver nas ordenanças de Deus, porque só agindo assim que eu irei ouvir essa frase, vinde bendito, posso ir por herança, o reino que está preparado. Ou seja, precisamos, meu amado e minha amada, cumprir esta lei. E para mim cumprir essa lei, para você cumprir esta lei, nós precisamos fazer o bem, amar o nosso próximo, ser generosos, ser pessoas doadoras, ser pessoas que sentem a dor do próximo. Isso é uma frase que eu venho carregando já há muitos anos da minha vida. É sentir a dor do próximo. É você se colocar na situação do outro lado da pessoa que está sofrendo. Enfim, queridos e queridas, essa é uma ordem do nosso Mestre Jesus para nós que estamos aqui nesta terra. Dar nossas mãos uns aos outros, abençoar essas pessoas que estão necessitadas desta bênção. Vou ler Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, o versículo do 1 ao 3. Hebreus capítulo 13, do versículo 1 ao 3. A palavra de Deus diz assim: permaneça a caridade fraternal. Mais uma vez, relendo este versículo, permaneça a caridade fraternal, ou seja, essa caridade fraternal, este amor fraternal precisa permanecer nos nossos corações e partir para a prática no nosso dia a dia. Aí o 2 diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmo também no corpo. Ou seja, sentir a dor do maltratado. É isso que Deus ele está falando para a minha pessoa e para a sua pessoa, falando para nós, no versículo 3.
sentir a dor do maltratado, como se fosse no nosso próprio corpo. Lembrando, ó, o 3, a parte A, lembrai-vos dos presos, como estivestes presos com eles. Ou seja, precisamos, não sabe, trazer consigo a nossa mente, eu gosto de falar, a nossa mente fértil, e levar a nossa mente, os nossos olhos lá para as prisões, e ver as situações dos prisioneiros lá, dos aprisionados, ali internos, observando o sofrimento deles ali aprisionados. Ou seja, e ter essa dor, e ter esse sentimento de interceder a Deus por eles. Mas, sobretudo, Deus ele manda muito mais além, em visitar os mesmos. Veja as misericórdias de Deus, até para com os aprisionados. Deus ele não olha ali os detentos, visualizando os motivos por que eles chegaram lá, não. Ele olha com olhar de misericórdia, ele pede para nós aqui que estamos livres, irmos visitar esses aprisionados, ir visitar os enfermos nos hospitais. O 3, lembrai-vos dos presos como estivesseis presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmo também no corpo. O 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Por elas as pessoas não sabiam, mas exercitavam. Muitas pessoas do passado exercitando a hospitalidade, pessoas ali passando, precisando de uma noite de hospedagem, as pessoas acolhiam e ali alimentavam. E a Bíblia diz que as pessoas nem sabiam, mas estavam hospedando anjos em suas casas. Imagina o olhar de Deus para essas pessoas. A Bíblia também fala ali daquela parábola do bom samaritano, ou seja, aquele homem chamado bom samaritano, ele pagou hospedagem para aquele homem que ele viu ali na beira do caminho, em situação difícil, havia sido mutilado por assaltantes, foi espancado, e ele acolheu, levou para um hotel, pagou hospedagem, mandou tratar. Ou seja, é isso que Deus quer que nós venhamos fazer no nosso dia a dia, exercitar esse amor fraternal, e sabendo que, como diz aqui a palavra, muitos no passado hospedaram até anjos nos seus lares. Então, meu amado e minha amada, o que Deus quer é que nós venhamos a sentir a dor do próximo, olhar para o próximo com um olhar de amor e de misericórdia. Evangelho de Lucas, já concluindo essa ministração, Evangelho de Lucas, capítulo 6, um dos versículos que eu gosto muito, e, e assim, de tanto ler, eu sei de cor esse versículo, Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 38, onde a palavra de Deus diz: dai-vos, sei-vos a dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. Ou seja, dai ser-vos a dados. Há muitas pessoas que acham que vai dar e vai ficar sem. A Bíblia diz ao contrário: dai ser-vos a dado. Ou seja, quando eu dou, eu recebo uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Tudo que eu faço de doação, eu recebo nessa boa medida. Ou seja, nós precisamos, meus amados, minhas amadas, ser pessoas generosas,
estender a mão ao necessitado, dar amor a quem precisa de amor, dar acolhimento a quem precisa de acolhimento, dar alegria a quem precisa de alegria, dar paz a quem precisa de paz, dar ânimo a quem precisa de ânimo, dar refrigério a quem precisa de refrigério, ou seja, e assim nós estaremos cumprindo a lei de Deus. Meu querido e minha querida, meu amado e minha amada, precisamos melhorar e muito. Mas precisamos fazer isso não para darmos de bonzinho, boazinha, não, porque isso é hipocrisia. Aí quem também fizer assim, se eu fizer assim, com esses sentimentos de querer, não sabe, me revelar como uma pessoa é, bonzinho, melhor do que outros, eu serei hipócrita. Nós seremos hipócritas se agirmos dessa forma. Aí também iremos receber e ouvir aquela frase: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que foi separado para o diabo e seus demônios. Precisamos fazer como eu mencionei, sem nenhum interesse, como eu faço para minha esposa, ou como ela faz para mim, como eu faço para os meus filhos, ou como qualquer pai, qualquer esposa faz no seio da sua família, no âmbito familiar. Ninguém tem interesse em nada em troca, a não ser ver o bem-estar da pessoa. Então precisamos, meu amado, ter este entendimento, ter esta sabedoria. Ou seja, quando você abençoar com a sua mão direita, nem perceba que a esquerda veja. Não toque trombone, eu fiz, não. Porque assim nós não receberemos os galardões, ou o direito de ter a vida eterna. Façamos com alegria. Sabemos que estamos fazendo o cumprimento da lei, estamos obedecendo a Deus. Isso é a parte que é importante para todos nós, exercitarmos o amor fraternal e, sobretudo, com esta convicção que estaremos cumprindo a lei de Deus, estamos obedecendo o que Ele determina para que nós venhamos fazer aqui neste mundo. Meu amado e minha amada, meu querido e minha querida, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus planos, Deus abençoe os seus projetos. Fique na paz. Louvado seja Deus. Um forte abraço.